E aí, galerinha, vamos dar início então a mais uma correção dos nossos exercícios sobre as razões entre grandezas de espécies diferentes. Questão 7. Um cozinheiro está testando novas receitas por meio de uma mistura de farinha de trigo e leite, além de outros ingredientes. A mistura que ele está testando tem 360 gramas de farinha de trigo e 120 ml de leite. Qual deve ser, nessa ordem, a razão entre as quantidades de farinha e a de leite usada nessa mistura? Então, percebam que farinha e leite são grandezas de espécie diferente. Farinha está em gramas e leite está em ml. Então, a razão ela deve ser escrita na ordem, farinha e leite. Então, fica 360 gramas de farinha por 120 ml de leite. Dá para dividir. 360 dividido por 120 é 3, ou seja, 3 gramas por ml. Significa que vai 3 gramas de farinha a cada 1 ml de leite. Questão 8. Procurando marcar o consumo de combustível do seu veículo já ir abastecer o seu carro em um posto do quilômetro 38 de uma extensa rodovia, enchendo completamente o tanque. Após dirigiu por um tempo de 5 horas nessa rodovia. Abasteceu novamente outro posto, situado no quilômetro 488. Ele verificou que foram colocados 30 litros de combustível no tanque, enchendo novamente. O consumo médio em quilômetros por litro deste veículo. Então, olha só, quilômetros por litro. Então, é a distância dividido pela quantidade de combustível, certo? A gente segue a ordem. Quilômetro é a distância e L é a quantidade de combustível. Ele encheu o tanque e quando ele foi encher de novo, ele precisou colocar 30 litros, ou seja, foram gastos 30 litros. E a distância a gente precisa calcular, porque ele saiu do quilômetro 38 e foi até o 488. Então, ele não saiu do zero. Então, fazemos 488 menos os 38. Então, nós ficamos com 450 quilômetros que ele andou. Então, ele percorreu 450 quilômetros e, para isso, ele utilizou 30 litros de combustível. Então, 450 quilômetros sobre 30 litros. 450 dividido por 30 vai dar 15. Então, 15 quilômetros por litro. E a letra B, a velocidade média. Velocidade média nós estudamos. Nós vimos que a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. A distância a gente já calculou. 450 quilômetros. O tempo ele fala aqui, ó, dirigiu por 5 horas. Então, 450 dividido por 5, que vai dar 90. Então, a velocidade é de 90 km por hora. Lembrando que aqui são 5 horas. E a nossa última questão. Uma peça percorre todo o trecho de uma esteira em uma linha de produção com uma velocidade constante de 4,5 metros por segundo. Desta forma, ela precisa de um tempo de 16 segundos para percorrer a esteira. Para que esse tempo seja diminuído em 4 segundos, qual deve ser a velocidade de deslocamento da peça nessa esteira? Bom, para eu descobrir uma nova velocidade, eu preciso dividir distância pelo tempo. A distância é o tamanho da esteira, nós não sabemos, mas nós temos condição de descobrir. Por quê? Inicialmente, a pecinha ela percorre 4,5 metros em 1 segundo. E eu sei que ela demora 16 segundos. Então, ela percorre 4,5 metros em 1 segundo. Para eu descobrir em 16, basta eu multiplicar 4,5 vezes 16, que vai me dizer, então, que essa esteira tem 72 metros de comprimento. Agora, eu posso calcular a velocidade. A velocidade é distância, que é o tamanho da esteira, dividido pelo tempo. O tempo tem que ser diminuído em 4 segundos. Então, se ele era 16 e eu diminuir 4 segundos, ele será
de 12. Então, 72 dividido por 12, 6 metros por segundo. Alternativa A.